Esse vídeo demonstra na prática como transformar os vetores e como isso vai atuar numa imagem. Por exemplo, se eu tenho um triângulo definido por esses vetores, ou seja, todos partindo do mesmo ponto, da origem, por exemplo, esses três vetores vão definir um triângulo. Se eu conectar esses três pontos, eu terei esse triângulo. E se eu aplicar a transformação, a mesma transformação em cada um dos três vetores, por exemplo, se eu aumentar o vetor, se eu multiplicar esse vetor por 2, todos os vetores por 2, eu vou ter um triângulo maior. E se eu rotacionar os vetores, eu vou ter o mesmo triângulo rotacionado. E também outras transformações. Então, nesse vídeo, eu vou demonstrar como espelhar um triângulo e como aumentar esse triângulo. Ok? Então, eu vou criar uma transformação, mas antes eu vou visualizar esse triângulo no GeoGebra, que é um aplicativo de geometria muito bom que eu vou utilizar sempre nos próximos vídeos. Então, vamos abrir aqui o GeoGebra. Eu vou escrever esses três vetores, ok? Então, vou começar aqui, vetor, e vou colocar o ponto aqui. O primeiro é o 4, 1. Então, aqui está o primeiro vetor. Agora, outro vetor, que é o 8, 6. E mais um vetor, que é o terceiro vetor que vai definir o nosso triângulo, que é o 8, 1. Bom, então eu tenho esses três vetores e eu vou, para facilitar a visualização, eu vou exibir o rótulo deles, o nome aqui de cada vetor, e eu vou escolher uma cor. Então vou colocar a cor roxa, igual estava ali no aplicativo. Bom, agora eu vou ligar esses pontos, ou seja, eu vou criar um triângulo nesses pontos, ok? Eu vou usar a ferramenta polígono e vou criar um triângulo exatamente nesses pontos. Então, o primeiro ponto é o 4, 1, o segundo ponto é o 8, 6 e o terceiro ponto é o 8, 1. Então, eu tenho um triângulo aqui e eu vou exibir o rótulo desse triângulo, que aqui está como polígono 1, tudo bem? Eu vou colocar uma cor, vou colocar azul, ok? Então, essa é a cor do nosso triângulo. Bom, agora que eu tenho o triângulo definido por esses três vetores, eu vou criar as transformações aqui no meu outro aplicativo de desenho, e depois eu vou voltar aqui e desenhar um novo triângulo transformado. Bom, eu quero que esse triângulo ele seja espelhado, ou seja, ele vai ficar aqui, e vou aumentar ele uma vez, ok? Então eu vou multiplicar por 2 cada vetor. Bom, eu vou transformar esse vetor primeiro aqui. Vamos criar a transformação. Então vou definir uma transformação T, que mapeia um vetor em R2 para um outro vetor em R2, ou seja, nós não estamos mudando de dimensões, de quantidade de dimensões, nós vamos permanecer em duas dimensões. Essa transformação T, ela é definida desse modo, ela vai agir num vetor x1, x2. E, bom, eu quero que essa transformação ela aumente o vetor, ok? Duas vezes, aliás, aumente uma vez o vetor. Então, 2x1, a nova componente x, e a nova componente y vai ser 2x2. Só que eu quero espelhar esse vetor, mas eu quero espelhar só no eixo y, ou seja, se o triângulo está aqui, eu quero que ele fique aqui, ok? Nesse outro lado. Então, eu vou só esse lado que vai ficar negativo. Então, essa é a nossa transformação. Mas eu quero representar ela, eu podia já aplicar essa transformação em cada vetor aqui. Mas eu quero, como nós estamos numa aula um curso de transformações matriz-vetor, eu vou criar a matriz que realiza essa transformação no vetor, ok? Então, como eu já demonstrei no outro vídeo, nós temos a matriz identidade. Então, ela é a matriz identidade I2, ou seja, a matriz de ordem 2 que tem, ou seja, estou usando muito ou seja, mas ok, ela tem duas linhas e duas colunas, ok? Então, essa é a matriz identidade I2. E agora eu vou aplicar a transformação em cada vetor coluna.
Lembrando que esses vetores aqui, esse aqui é o vetor E1, esse aqui é o vetor coluna E2. Essa matriz ela pode ser escrita também assim. Mas eu vou aplicar a transformação direto aqui porque não precisa dessa notação, ok? Então, a transformação, a nossa matriz, lembrando que eu quero achar essa transformação aqui, T atuando no vetor x é igual a x, eu quero achar a matriz A, ok? Então eu vou aplicar a transformação na matriz identidade, 2. Então eu vou aplicar a transformação nesse vetor coluna e depois nesse vetor coluna. Então vamos lá, vamos aplicar a transformação no vetor coluna, no primeiro vetor coluna. Então a transformação aqui. Bom, eu sei que a primeira linha vai ser igual a menos 2 vezes essa linha, ou seja, menos 2 vezes 1, fica só menos 2. E a segunda linha é 2 vezes x2. x2 é 0, então aqui fica 0. E a transformação na segunda coluna, na 0, 1, é igual a, bom, a primeira coluna é menos 2 vezes x1, ou seja, menos 2 vezes 0, que dá 0. E a segunda linha, aqui é a primeira linha, que é a segunda linha, é igual a 2 vezes a segunda linha, ou seja, 2. Então, eu apliquei a transformação aqui e aqui, e eu encontrei a matriz A, que é a matriz formada por esses dois vetores coluna. Então, a matriz A vai ser igual a menos 2, 0, 0, 2. E agora eu posso representar essa transformação T através da multiplicação dessa matriz por esse vetor. Então, vou copiar aqui a matriz e vou escrever um vetor x genérico aqui. Vou escrever em vermelho. x1, x2. Então, a transformação T representada como matriz vetor vai ser desse modo aqui. Deixa eu só escrever transformação T atuando no vetor x vai ser igual a essa matriz A vezes esse vetor x. Bom, só para você ver que é exatamente isso mesmo, tá? Vamos aqui realizar o inverso. Vamos resolver isso aqui. Vamos multiplicar menos 2 vezes x1 mais 0 vezes x2, que é a multiplicação matriz vetor que você já conhece. Então, nós vamos obter esse vetor aqui. Menos 2 vezes x1 mais 0 x2, ou seja, menos 2x1. E aqui, a segunda linha fica 0 vezes x1 mais 2x2, ou seja, 2x2. E nós obtemos exatamente o vetor que nós queríamos aqui, só que nós estamos representando no modo matriz vetor. Eu sei que aqui seria muito mais fácil fazer direto, mas quando nós trabalhamos em computadores e transformações gigantes, é melhor escrever como matriz vetor. Depois eu vou demonstrar que nós podemos criar duas matrizes, multiplicá-las e assim fazer tipo uma função composta que transforma esse vetor. Mas deixa isso para outro vídeo. Não se confunda agora, ok? Então vamos transformar esses três vetores aqui. Deixa eu copiá-los aqui para baixo. Vamos transformar esses três vetores e ver o triângulo que nós vamos obter. Okay? Então vamos aplicar a transformação T nesses dois vetores aqui. Nesses três vetores, aliás. Então, T de V1, do vetor V1, é igual a T de 4, 1, que é a mesma coisa que multiplicar a matriz que nós criamos, vezes esse vetor, que é o vetor 4, 1. Então, nós vamos obter o seguinte vetor que eu vou escrever. Vamos escolher uma outra cor. Será que essa aqui fica boa? Melhor esse azul aqui. Então, fica um novo vetor. Uma transformação sempre vai gerar um vetor. Fica menos 2 vezes 4, ou seja, menos 8, mais 0 vezes 1. Então, continua menos 8. E aqui, a segunda linha fica 0 vezes 4,
ou seja, 0, mais 2 vezes 1, ou seja, 2. Então, transformação em V1 é igual a esse vetor aqui. Agora vamos aplicar a transformação em V2, que eu já vou colocar aqui, t de 8, 6, é igual a, mesma coisa aqui, já vou copiar tudo, só vou colocar 8, 6 aqui. Então aqui fica 8, aqui fica 6. Então vamos aplicar a transformação. Então fica um novo vetor também. Menos 2 vezes 8 dá menos 16, mais 0 vezes 6, né? E aqui fica 0 vezes 8 mais 2 vezes 6, que é igual a 12. E agora vamos aplicar a transformação. Deixa eu escrever aqui que isso aqui é a mesma coisa que t em V2. E agora vamos aplicar t em V3. E aqui eu esqueci da anotação aqui, de usar a seta, mas tudo bem. É igual a t de, no vetor 8, 1, que é igual a... Bom, eu vou colar esse de novo, a matriz aqui. Só que no novo vetor 8, 1. Então, 8, 1. Isso vai produzir o seguinte vetor. Vamos aplicar de novo a nossa transformação. Bom, menos 2 vezes 8 dá menos 16, mais 0 vezes 1, fica menos 16. E 0 vezes 8 mais 2 vezes 1, fica 2. Então, nós transformamos esses três vetores para esses novos vetores. Eu vou escrever V1 linha, que é igual a menos 8, 2. V2 linha, que é igual a menos 16, 12. E V3 linha, que é igual a menos 16, 2. E agora nós vamos visualizar no GeoGebra como fica essa transformação. Então vamos criar os três vetores aqui. Deixa eu anotar aqui no meu papel. Pronto, tinha pausado o vídeo, anotei aqui. Agora vamos escrever esses três vetores. Então fica vetor menos 8, 2, foi o primeiro vetor que eu criei. Vetor menos 16, 12. E o vetor menos 16, 2. Opa, errei aqui. É menos 16, 2. Tinha errado no... Agora que nós temos os três vetores, eu nunca consigo selecionar direito. Eu queria colocar aqui. Vamos colocar uma outra cor. Propriedades. Eu vou colocar a cor azul. Por novos vetores. Vou exibir o rótulo deles, ok? Então deixa eu visualizar melhor aqui. Então nós terminamos com esses três vetores. E agora eu vou criar um novo triângulo, ou seja, vou usar a ferramenta polígono. Vou criar um novo triângulo nesses mesmos pontos. Ou seja, menos 8, 2, vírgula, menos 16, 12, vírgula, menos 16, 2. Aqui está o novo triângulo. Eu vou colocar uma outra cor aqui, só para você poder visualizar melhor. Ok? Agora eu vou ficar com essa cor. Agora nós terminamos então com um novo vetor transformado. Nós tínhamos esse triângulo aqui. Deixa eu só exibir o rótulo desse. Nós temos esse triângulo. Eu multipliquei o tamanho dele por 2. Agora ele está 2 vezes o tamanho que estava antes. E ele foi espelhado para outra direção. Então nós aplicamos a transformação nos vetores. Perceba que esse vetor foi espelhado e redimensionado. Esse também e esse também. Então é basicamente isso. Na próxima aula eu vou criar as matrizes. Vou introduzir as matrizes compostas, soma de matrizes e rotação de matrizes.